Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Nós vamos iniciar o nosso segundo capítulo, nós trataremos sobre o tecido conjuntivo, ok? Nessa videoaula, nós iremos trabalhar o tecido conjuntivo propriamente dito, o tecido adiposo e o sangue. Quando nós falamos tecido conjuntivo, é importante perceber que nós estamos falando de um conjunto de tecidos, não é apenas um único tecido. Os tecidos conjuntivos, eles apresentam características comuns que se torna possível agregá-los em uma denominação comum, conjuntivo. Então, quais são essas características? Primeiro, a origem biológica. Todos os tecidos chamados conjuntivos, eles se originam do mesodermo e apresentam suas células imersas em uma matriz extracelular. Essa matriz extracelular, ela é proteica, mas também pode haver componentes de carboidrato. Então, essas duas características fazem com que esses tecidos listados aqui sejam agrupados sob a denominação de conjuntivo. Então, nós temos como tecido conjuntivo, o tecido conjuntivo propriamente dito, o tecido cartilaginoso, o tecido ósseo, o tecido adiposo, o tecido sanguíneo, o tecido embrionário e o mucoso. Esses tecidos, cartilaginoso, ósseo, adiposo, sanguíneo, são chamados tecidos conjuntivos de características especiais, tá certo? O tecido embrionário é aquele mesênquima que nós encontramos lá durante o desenvolvimento do embrião. Então, o tecido conjuntivo do embrião é chamado mesênquima. E o tecido mucoso é aquele que nós vamos encontrar no cordão umbilical, tá? Dentre as várias funções, nós podemos falar o suporte pode se entender como suporte físico, suporte mecânico, a nutrição, porque é através do tecido conjuntivo que os vasos sanguíneos entram nos diferentes órgãos. A gente pode considerar a defesa, porque é no conjuntivo que as células do sangue exercem sua função. E o preenchimento de espaço, ok? Em especial feito pelo tecido conjuntivo propriamente dito e pelo tecido adiposo. Aqui nós temos um painel mostrando os diferentes tipos de tecido conjuntivo. Nós temos o tecido conjuntivo propriamente dito, que pode ser chamado de frouxo ou denso, e o tecido conjuntivo denso pode ser chamado modelado e não modelado. O tecido conjuntivo de características especiais são o tecido adiposo, a cartilagem, que pode ser hialina, elástica ou fibrocartilagem, cartilagem fibrosa, o osso, que nós podemos classificá-los em esponjoso ou compacto, e ainda primário ou secundário. E nós temos o sangue. E aqui, nos tecidos embrionários, nós encontramos o mesênquima e nós encontramos aqui o tecido mucoso. Tecido conjuntivo propriamente dito. Então, como eu havia comentado anteriormente, ele pode ser chamado de denso ou pode ser chamado de frouxo. Como é possível classificá-los em denso e frouxo? O que eu levo em consideração? Você vai sempre relativizar, fazer uma proporção entre as células e a matriz extracelular. Quando nós analisamos uma lâmina e observamos que as fibras do tecido são espessas e você não consegue identificar muitas células, isso faz com que você esteja classificando aquele tecido em denso. Se aquelas fibras estiverem orientadas em uma única direção, nós vamos chamá-los de modelado. Se elas estiverem orientadas em mais de uma direção ou tiver uma orientação irregular, nós chamamos de não modelado. O tecido conjuntivo frouxo é aquele no qual nós observamos uma maior proporção de células em relação a fibras. Nós observamos fibras mais finas do que as que a gente encontra no tecido conjuntivo denso.
As células do tecido conjuntivo. Sempre que nós analisarmos o conjuntivo, nós iremos observar esses dois componentes, as células e a matriz. As células do tecido conjuntivo propriamente dito se dividem em dois grupos, as células residentes e as células transitórias. As células residentes são o fibroblasto, o mastócito, o macrófago e o adipócito. E as células transitórias são neutrófilos, eosinófilos, basófilos, linfócitos e monócitos. São células que se originam no sangue e vão exercer função no tecido conjuntivo. A matriz extracelular ela é formada por dois componentes básicos. As fibras, que podem ser colágenas, elásticas ou reticulares. E nós temos ainda a matriz chamada matriz fundamental. A matriz fundamental ela é dividida, separada em dois componentes fundamentais, os proteoglicanos e os glicosaminoglicanos, ok? Bom, então as células do conjuntivo. Quando nós analisamos o tecido conjuntivo, frequentemente nós observamos células como essas aqui, ó, que apresentam um núcleo alongado, normalmente eucromático, tá? Você consegue perceber os nucleolos, né? Essa célula apresenta até 7 nucleolos, significando uma elevada atividade sintética, porque é a partir dos nucleolos que nós temos a produção de ribossomos, né? Então, nós temos aqui, ó, o citoplasma da célula que se confunde com um conjunto de fibras, né? Então, isso que você está olhando em rosa, que está eosinófilo, é prolongamentos das células e matriz extracelular, tá? A gente não tem resolução no microscópio de luz para separar as duas coisas, né? Então, quando você observa esse tipo celular, você está identificando um fibroblasto. Nessa outra imagem, nós temos também fibroblasto, tá certo? Consegue ver o fibroblasto, núcleo cromático. E aparecem essas células aqui, ó, que apresentam um núcleo um pouco mais condensado, a célula parece que está apertadinha. Essas células são um estágio funcional do fibroblasto. Nos livros mais antigos, dizia-se que era um outro tipo celular, mas na verdade o que acontece é essa célula que é fibroblasto, mas nos livros antigos chamava fibrócito, representa um estágio funcional dessa célula. Quando esta célula deixar de entrar em inatividade, deixar de produzir matrizes celular, ela vai entrar no estado de quiescência, de dormência, e ela então assume essa morfologia aqui. Qual a função do fibroblasto? Então, o fibroblasto é responsável pela síntese e manutenção da matriz extracelular. Então, essa matriz que você vai observar vai ser responsabilidade dessa célula fibroblasto, ok? Bom, mastócito. Mastócito é essa célula que você está observando aqui. Você consegue perceber que o citoplasma dele é extremamente basófilo, né? Observe que existe uma grande quantidade de grânulos que dificulta, inclusive, a visualização do núcleo da célula. Esses grânulos contêm substâncias vasoativas, que são importantes como mecanismo de defesa através de uma resposta que nós chamamos de resposta anafilática, certo? Então, ele é capaz de secretar essas substâncias aqui, heparina, histamina, ele contém serinoproteases, fatores quimiotáticos para eosinófilos, neutrófilos, citocinas e fosfolipídios, que podem ser convertidos em vários mediadores do processo inflamatório. Quando ativada essa célula, ela sofre um processo que nós chamamos de degranulação. A degranulação faz com que, então, haja liberação dessas substâncias ativas que vão, então, induzir o processo anafilático, tá certo? Seria uma resposta anafilática. Ela é mediada, então,
por anticorpos, né? Nós temos anticorpos na parede dessas células. Quando o antígeno ele interage com o anticorpo que está na parede do mastócito, o mastócito sofre esse processo de degranulação e ocorre, então, essa resposta. Observado na microscopia eletrônica de transmissão, nós podemos verificar que os grânulos, né? A célula é realmente cheia de grânulos, o núcleo é relativamente eucromático, né? Você consegue perceber a presença de mitocôndrias, ribossomos, e aqui no inset mostra o caráter de granulado que nós conseguimos observar nos grânulos de secreção. Algumas vezes eles apresentam estruturas que parecem filetes, ok? Macrófago. Os macrófagos, eles são células fagocitárias. O que significa isso? Que eles são capazes de fazer uma defesa inespecífica. Então, os macrófagos identificam substâncias estranhas, sejam eles organismos estranhos, proteínas estranhas que estão aderidas às células, e fazem, então, a fagocitose, tá certo? Então, essa célula é responsável por fazer fagocitose. Aqui, nós observamos a microscopia de luz, né? Uma célula, que é um macrófago, que também é outro macrófago. Observe que o citoplasma é vacuolado. O citoplasma vacuolado. O núcleo é relativamente grande, né? Eucromático. E existe uma grande quantidade de vacúolos, tá certo? Na microscopia eletrônica de transmissão, nós observamos aqui um núcleo relativamente grande, né, comparado com o citoplasma. Observa que o citoplasma apresenta várias projeções da sua membrana, mostrando que essa célula ela tem a capacidade de emitir pseudóptero, é uma célula móvel, ela percorre o tecido conjuntivo e, quando identifica substâncias estranhas, sejam elas células ou proteínas, carboidratos, ela procura, então, induzir, então, a fagocitose e degrada essas moléculas. O macrófago exerce um papel importante no sistema imune porque ele pode fazer uma coisa que nós chamamos de apresentação de antígeno. O que significa isso? A célula macrófago fagocita uma determinada célula ou substância estranha e ela é capaz de sinalizar para o sistema imune o que seria a região mais antigênica daquela molécula. E aí o sistema imune, então, identificando essa porção, é capaz de produzir um anticorpo que iria, então, servir como defesa àquela substância estranha, tá? O macrófago é extremamente importante do ponto de vista de defesa e está também associado ao sistema imune. Quando nós falamos da matriz extracelular, nós vamos separar a matriz em dois componentes, o componente fibroso e o componente de matriz fundamental, né? As fibras do tecido conjuntivo são colágenas, reticulares e elásticas. É importante observar que as fibras reticulares também são fibras colágenas. Mas e por que esse nome reticulares? Porque quando se estudou o início do estudo sobre o tecido conjuntivo, a histologia, não havia técnicas que permitia a identificação dos genes ou a estrutura da molécula. Esse estudo se baseava em colorações específicas, impregnações por sais de prata, de modo que era possível identificar dois grupos que haviam interações diferentes quando nós olhamos diferentes corantes. Então, os pesquisadores iniciais separaram, então, dois grupos, as fibras colágenas e as fibras reticulares. Mais tarde, com o advento da bioquímica e biologia molecular, percebeu-se, na verdade, que as fibras colágenas e as reticulares apresentam a mesma composição química. Qual é a diferença? O que faz diferente das fibras reticulares para as colágenas? É a quantidade, por exemplo, de açúcar ou carboidrato que nós encontraremos associadas às fibras reticulares, tornando essas fibras mais facilmente impregnadas por prata.
as fibras reticulares são fibras colágenas do tipo 3, elas são mais finas do que as fibras colágenas do tipo 1 e, normalmente, e tem uma localização preferencial. As fibras reticulares, elas estão próximas à interface epitélio-conjuntivo e elas estão localizadas preferencialmente formando o arcabouço de alguns órgãos, especialmente órgãos hematopoéticos, tá certo? Como medula óssea, o fígado, o baço, tá certo? Então, nós encontramos uma abundância dessas fibras chamadas reticulares. E esse nome reticular é pelo fato da maneira como ela se organiza. Ela forma, de fato, pequenos arranjos que lembram uma rede. As fibras colágenas, então, elas são, todas elas, né, são sintetizadas a partir de genes específicos. Elas, todas as fibras colágenas e reticulares incluídas nisso, apresentam uma cadeia chamada de alfa-hélice. Você forma uma alfa-hélice tripla. Existem 3 cadeias de 3 proteínas que se associam e se organizam formando uma tríplice hélice, certo? Quando isso acontece, essa tríplice hélice é então secretada para fora da célula. Quando no meio extracelular é removido peptídeos de registro, que nós chamamos, e elas passam então a se autopolimerizar. Então, quando você sintetiza a fibra de colágeno, na verdade você está sintetizando pequenas porções, tá certo? A partir de genes específicos, pequenas porções chamadas de tropocolágeno. O tropocolágeno, então, polimeriza e forma a fibra colágeno, tá certo? A fibra colágeno ela é longa e pode ser espessa, formada pela agregação de várias fibrilas, tá certo? É importante observar aqui que durante a síntese do procolágeno, nós temos a ativação de genes específicos, nós temos a ativação de enzimas específicas para que o processo ocorra, e eu destaco para você, por exemplo, a riqueza do aminoácido prolina na molécula colágeno, tá certo? Quando você analisa, por exemplo, a proporção de prolina distribuída no corpo do animal, a maior parte desta prolina está localizada na molécula do colágeno, está sendo um aminoácido importante para a síntese do colágeno. É importante destacar também que durante o processo de síntese do colágeno, a vitamina C exerce um papel importante como cofator enzimático, tá certo? Isso daqui justifica o fato, por exemplo, daquela doença que vocês estudaram quando estavam no 2º grau, que era o escorbuto, a doença que acontecia durante as grandes navegações. O escorbuto provoca a queda dos dentes. Mas por que isso acontece? O ligamento periodontal, que ajuda a fixar os dentes no alvéolo dentário, ele é renovado muito rapidamente. Como durante as navegações nem sempre havia acesso a alimentos frescos ou ricos em vitamina C, frutas cítricas, o que acontecia durante o processo de renovação daquele ligamento periodontal, a molécula do colágeno era produzida, mas com defeito, porque não havia o cofator vitamina C. Dessa forma, o ligamento periodontal não conseguia auxiliar efetivamente na fixação dos dentes. E as pessoas, então, perdiam os dentes. Né? Então, isso é uma curiosidade, mas destacando a importância, então, da prolina e da vitamina C no processo de síntese do colágeno. Tá? E aqui é importante destacar para vocês que quando a gente fala de colágeno, a gente não está falando de uma proteína. A gente está falando de uma família de proteínas, tá? Proteínas que formam fibras,
que formam redes, que se associam a outros colágenos, que formam estruturas peroladas, como se fossem pequenas esferas, formam fibrilas que servem para o ancoramento, especialmente na interface epitélio conjuntivo, que apresentam membrana transmembrana e outras funções, tá? Aqui uma outra tabela mostrando a classificação dos colágenos e os genes envolvidos, tá bom? Então, aqui no colágeno tipo 1, nós temos 2 genes participando. No colágeno tipo 2, é apenas um gene. Colágeno tipo 3, é um gene. Colágeno 4, 2 genes. Eu destaquei aqui o colágeno 4 porque o colágeno 4 é extremamente importante na membrana basal. Lembra que a gente estudou no epitélio, membrana basal? E a lâmina basal, que é rica em colágeno 4, ela é um fator importante para a efetividade da filtração glomerular. Quando existe um defeito no gene COL4A1, ocorre um defeito, portanto, na produção, na síntese do colágeno 4, fazendo com que a lâmina basal lá do glomérulo renal seja ineficiente e não consiga auxiliar de forma efetiva a filtração glomerular, fazendo com que o glomérulo, então, seja ineficiente, causando, então, uma insuficiência renal. Esse gene ele está defeituoso, por exemplo, em algumas raças de cães, causando uma doença genética chamada nefropatia familiar, tá certo? Existem outras síndromes do colágeno, tá certo? Existem muitas síndromes. Como você percebe que a síntese do colágeno depende da função precisa de genes, é possível perceber que pode haver doenças relacionadas com o defeito dos genes. Então, são doenças genéticas que provocam, então, o não funcionamento efetivo daquele gene, consequentemente, o colágeno defeituoso, haverá consequências para o animal, ok? Aqui mais uma vez, mais uma tabela, veja aí, 19 tipos diferentes de colágeno, né? Quando a gente fala de matriz extracelular, também há fibras elásticas. As fibras elásticas, diferentes do colágeno, elas são formadas basicamente pela associação de duas proteínas, né? Ou de algumas proteínas, melhor dizendo. Nós temos a proteína principal, que dá a característica ao tecido elástico. O tecido é chamado de elástico porque essa fibra ela é capaz de sofrer uma distorção no seu comprimento, mas ela tem a propriedade de retornar para o seu estado original. Então, ela confere elasticidade ao local onde ela se encontra. As fibras elásticas se distribuem pelo tecido conjuntivo como um todo, mas existem algumas regiões que são mais ricas em fibras elásticas, como o exemplo que nós encontramos aqui na tela, que é uma cartilagem elástica. Então, a cartilagem tem uma certa elasticidade porque ela é rica em fibras elásticas. Um exemplo para vocês ficarem na memória é o pavilhão auricular. O pavilhão auricular ele é formado por cartilagem. De que tipo? Elástica. Então, se eu fizer uma pressão sobre a orelha, ela deforma. Quando eu retiro a pressão, a orelha volta à sua forma original, né? Por que isso acontece? Porque ela é rica em material elástico, formado então pelas fibras elásticas. E as fibras elásticas são essas fibras que você vê correndo aqui por entre as células, né? Essas células aqui são chamadas condrócitos, que fazem parte da cartilagem, e essas fibras que vocês veem correndo entre os condrócitos são fibras elásticas, né? As fibras elásticas, então, são formadas pela associação da elastina com microfibrilas, tá certo? E aí a gente pode classificar as fibras como elalínicas e oxitalânicas. Interessante observar que
o defeito na formação, na estrutura das fibras elásticas também causam doenças como síndromes, né? Como o exemplo da síndrome de Marfan, que é uma síndrome causada pelo defeito da molécula elastina. Tá? A matriz extracelular tem o seu componente chamado fundamental. E esse componente fundamental, ele é formado por dois elementos. Um elemento basicamente carboidrato e um elemento formado por proteínas e carboidratos associados, tá? O elemento formado por carboidrato é chamado de glicosaminoglicano. O glicosaminoglicano, ele é um carboidrato complexo. O nome dele antigo era mucopolissacarídeo. Então, ele é mucopolissacarídeo porque ele era viscoso, polissacarídeo porque era um carboidrato complexo. Ele é formado, o glicosaminoglicano, pela polimerização de um disacarídeo. A gente sempre vai observar no glicosaminoglicano um ácido glicurônico associado a um ácido hidrurônico. E há, então, repetição desses dímeros. A repetição desses dímeros vai fazendo uma diferença entre eles, tá certo? Frequentemente, as glicosaminoglicanas sofrem sulfatação, tá certo? Então, eles são carregados negativamente. Frequentemente também, o ácido glicurônico, o glicídio associado ao ácido glicurônico, frequentemente é a galactose, mas pode haver outro, tá? Então, nós temos aqui exemplos de moléculas de glicosaminoglicanos, né? Condroitin sulfato, dermatan sulfato, heparan sulfato, ácido hialurônico e o queratan sulfato, tá certo? Então, a gente tem essas moléculas, são importantes porque elas permitem, por exemplo, a formação de camadas de solvatação de água em torno dessas moléculas, fazendo com que o tecido conjuntivo seja um tecido extremamente hidratado. E essa hidratação do conjuntivo é que permite que as moléculas se difundam através do tecido conjuntivo, tá certo? Algumas vezes, as glicosaminoglicanas podem funcionar, inclusive, como um local de armazenamento de fatores de crescimento. Quando nós temos uma proteína e a essa proteína se associam glicosaminoglicanos, nós temos um proteoglicano. E os proteoglicanos podem ter uma organização tão grande, formando o que nós chamamos de agregados de proteoglicanos, ou agrecan, muito comum na cartilagem hialina. E esse agrecan tem uma importância na cartilagem pelo fato de ser capaz de absorver o impacto. O impacto que a cartilagem sofre, ele é absorvido pelo fato da cartilagem da matriz celular ser rica em agregados de proteoglicano, tá? Então, existem vários tipos de proteoglicano, várias funções diferentes para cada um dos proteoglicanos, tá certo? O tecido conjuntivo, então, pode ser classificado em denso e frouxo. E aqui eu trouxe 3 imagens para que a gente fique bem características, para que a gente, então, tente fixar esse conceito. Eu vejo fibras, né? Essas estruturas que você está observando aqui, acidófilas, coradas em vermelho, elas são fibras colágenas. O espaço que você observa, claro, é um espaço artefacual. Esse espaço, ele não é vazio, ele é preenchido por matriz fundamental. Mas nós não conseguimos preservar eficientemente a matriz fundamental. Então, a gente observa espaços, tá? Então,
Quando você analisa essa imagem, você percebe os núcleos das células aqui, ó, fibroblastos, tá? Nós observamos fibroblastos aqui, mas observamos, então, fibras espessas de colágeno. E essas fibras estão orientadas em várias direções. Então, esse colágeno ele é tenso, não modelado. Aqui, nós encontramos fibras de colágeno em uma única direção. Portanto, essas fibras, esse colágeno, desculpa, esse tecido é chamado tecido conjuntivo denso modelado. Quando nós observamos esta outra imagem, você consegue perceber claramente que existe uma maior proporção de células, existem espaços ocupados por matriz fundamental, as fibras não são tão espessas como você encontra na figura acima. Esse tecido ele é frouxo, ok? Muito bem, então nós encerramos a primeira parte da aula aqui e voltaremos no próximo vídeo discutindo o tecido adiposo e o sangue, ok? Forte abraço para vocês e até o próximo vídeo.